No De Pai para Filho de hoje, a gente vai destrinchar o estudo feito sobre a Coronavac no município de Serrana pelo Instituto Butantan. E aí, qual é desse estudo, pai? Pois é, tem uns dados que me surpreenderam, né, favoravelmente, mas tem muitas coisas que eu estou curioso para saber. E aí vocês não perdem por esperar. E a gente vai abrir o jogo, né? A gente vai falar o que eles não falaram durante a coletiva, o que eles omitiram durante a coletiva, né? Mas usando o mesmo slide, né? Não foi nada editado. Eu vou postar o slide e vou dizer, poxa, por que não comentar esse dado? Fique aqui, fique bem. Bom, vamos direto ao ponto, né? Como que esse estudo foi feito lá na cidade de Serrana? Para o pessoal entender. A cidade de Serrana, cidade do interior de São Paulo, tem vários municípios no entorno, é bom a gente saber disso. Quem tiver curiosidade vai lá e ver, porque a gente vai mostrar também aqui. E eles primeiro fizeram um levantamento do dia 7 de fevereiro até o iníciozinho de maio, ou seja, tem pouco tempo que o estudo foi concluído. Por que é importante isso? Porque ainda que a gente diga assim, os resultados são muito bons, é muito pouco tempo de vacinação para sair, né, soltando fogos, dizendo, que vacina maravilhosa. Até porque a gente sabe que com a infecção natural há uma queda de anticorpos, depois de 3, 4 meses, você tem a perda de anticorpos, e pode ser que a perda de anticorpo traduza, e tudo leva a crer que sim, vulnerabilidade ao agente infeccioso, pelo menos para o novo coronavírus. Isso seria verdadeiro. Vamos falar já dos anticorpos, mas primeiro a gente falar um pouco da experiência do Chile, né, que vacinou amplamente a população com a vacina Coronavac e ainda assim está com aumento do número de casos e aumento do número de óbitos. Então é muito cedo para falar que esse estudo é positivo, que esse estudo resolveu o problema lá de Serrana e poderia resolver do Brasil, né? Pois é, infelizmente, assim, eu falo isso com tristeza, realmente, mas assim, a gente não pode no nosso canal nós nos curvarmos a esses dados que me parece não condizer com a verdade. Então, nessa cidade, que tem, segundo o censo de 2020, 45.644 habitantes, isso 2020. Eles pegaram a população adulta, a população acima de 18 anos, e fez a vacinação. E segundo esse dado, seria 28.380 pessoas, ou seja, 62% da população de Serrana foi escolhida, foi recrutada ou iria ser vacinada em diferentes áreas daquela cidade. O que eles fizeram? Começou o estudo no dia 7 de fevereiro agora de 2021 e acabou a observação 14 dias depois da última dose, que isso foi no dia 9 de maio de 2021, ou seja, nesse período de tempo, eles observaram e vacinaram cerca de mais de 27 mil pessoas, né? 97,7% das pessoas que foram recrutadas ou que eram escolhidas para ser vacinadas foram vacinadas, ou seja, uma ótima cobertura vacinal, uma ótima adesão, onde, segundo eles, quase 98% dos pacientes receberam as 2 doses. Mas tem um dado, João. Eles, antes de começar a fazer a vacinação nesse grupo, eles fizeram sorologia. E dentre todas as pessoas que foram escolhidas, quase 26% desses pacientes, ou desses voluntários nesse estudo, já tinham sorologia, ou seja, anticorpos contra o SARS-CoV-2. Então, mais de um quarto, né? Mais de um quarto. Mais de um a cada 4 já tinham os anticorpos contra a Covid-19. Sim, naquele momento. Pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: quanto tempo depois que você adoeceu, digamos que você adoeceu em abril de 2020, qual é a probabilidade de, em abril de 2021, você ter anticorpo ainda detectável? Muito pequena. Eu vou até trazer o meu caso. Eu tive em setembro e em janeiro não tinha mais anticorpos. Ou seja, se você tivesse nesse grupo, você ia estar como não tendo tido a doença, quando na verdade já teve a doença. Então, a primeira crítica que eu faço é que, muito provavelmente, quando você tem 25% ou quase 26% da população tendo sorologia positiva, e essa sorologia positiva quer dizer que provavelmente esse cidadão adoeceu nos últimos 4 meses, eu deixo para trás todo mundo que adoeceu. Então, muito provavelmente, é uma vacina que está sendo feita em população já exposta. Isso desvaloriza a vacina? Não, mas faz com que a gente tenha um pouco mais de receio quanto, não a segurança, e sim a eficácia. Eu pergunto, será que uma população virgem de contato teria os mesmos resultados que eles dizem como sendo os resultados surpreendentes
a gente vai ver que não é bem assim. Então, a primeira crítica que eu faço é que grande parte desse grupo já tinha infecção, provavelmente. Então, desse grupo, 1/4, 25,7%, já estava imune à Covid-19. Comprovadamente imune, presente. E outra parte, provavelmente uma parte considerável também, já havia tido a doença, só que não tinha mais anticorpos porque já havia decorrido tempo suficiente para os anticorpos não serem mais detectáveis. Isso. E aí não quer dizer que a pessoa seja virgem de contato. Quer dizer que provavelmente uma dose adicional dessa vacina pode fazer um reforço da resposta imune induzida pela doença, portanto, o resultado pode ser mais vantajoso. Isso acontece com dengue, por exemplo. A vacina de dengue, quando você faz em quem já teve pelo menos uma vez a infecção, acaba tendo uma resposta melhor do que naquele grupo que nunca teve a doença. Então, assim, primeiro ponto, primeira observação. Segunda observação que a gente faz é que desse grupo, que não foi um grupo pequeno, João, e que foi vacinado e que provavelmente já tinha sido exposto ao vírus antes, essa conclusão, nesse momento, está sendo muito em cima do término da vacinação, né? Eu pergunto para você, será que essa vacina vai se mostrar eficiente a médio e longo prazo? A gente viu, por exemplo, que no Chile não está bem assim. Não está. Né? Houve já uma perda de eficácia percebida pelo número elevado de internações e mortes, mesmo entre vacinados. Eu faço parte de um grupo de pediatras que eu falei assim sobre a vacina, a pessoa falou, não pode ficar falando mal da vacina. Gente, eu não estou aqui para botar panos quentes na vacina A, B, C ou D. Até porque eu sou um apaixonado por vacinas. Se eu falar bem de todas as vacinas de uma forma indiscriminada, quando eu falar bem de uma vacina que é boa e que merece ser comentada, vão dizer, Migovski fala bem de toda e qualquer vacina, e não é isso. Né? Até porque nesse momento nós temos 3 vacinas licenciadas. Então a gente pode, a princípio, tentar escolher aquela que é mais segura e eficaz. Então é sobre isso que a gente está discutindo aqui, né? E a gente de forma alguma está desestimulando a vacinação, a gente deixa isso bem claro aqui, sempre que a gente tem a oportunidade, porque quando a gente bota alguma coisa falando a verdade sobre a vacina, tem muita gente que vem criticar a gente, falando que a gente é de algum partido político ou apoia determinado político, só porque a gente está falando a verdade, só porque a gente está expondo os fatos. Então parece que as pessoas têm dificuldade de lidar com a realidade e aí ficam querendo distorcer o que a gente está falando. Né? O que é interessante nesse estudo também? Que a segurança, né? Eles monitoraram a segurança. Segundo eles, apenas 4% das pessoas, 4,4% das pessoas que se vacinaram com a primeira dose tiveram algum desconforto e 0,02% teve dor muscular, alguma disposição a ponto de comprometer a atividade laboral na primeira dose. Na segunda dose, os eventos adversos reduziram mais ainda e esses eventos adversos que poderiam impedir da pessoa trabalhar não foram detectados. E aqueles eventos adversos considerados graves foram meramente uma relação de coincidência, uma relação temporal, não de causa e efeito. Então, os relatos de evento adverso sério, apurados um a um, se observou que não foi por culpa da vacina, e sim por coincidência. Então, isso foi bem interessante, mostrando a eficácia da vacina. Um dado que eu achei que faltou nesse estudo, João, foi estratificar a população. Inclusive, isso é interessante, que eles mostram depois que o grupo recebeu as 2 doses, teve 2 internações no grupo abaixo de 60 anos de idade e 0 acima de 60. E a gente sabe que essa vacina tem um comprometimento da resposta imune na idade mais avançada. Tanto é que, qual foi o país que você falou que não foi feito a vacina Coronavac em idosos? Uruguai, que a gente vai fazer um outro vídeo sobre o Uruguai. Então, assim, talvez isso é um dado interessante também, que mostra que houve esse viés. Mas o mais surpreendente não foi isso. O mais surpreendente, eu acho que vale a pena botar o gráfico agora nesse ponto. Bota o gráfico agora. Aqui são 2 gráficos, né, que mostram justamente a incidência de casos sintomáticos e hospitalizações por Covid-19 entre vacinados e não vacinados em Serrana, né, essa cidade onde foi feita essa grande campanha de vacinação. No gráfico da direita, você vê o pontilhado verde, que são as internações entre os vacinados, e o pontilhado vermelho, as internações entre os não vacinados. Tem um dado que eu não entendi. Você vê que o número de vacinados internados supera em muito o número de internados não vacinados. E isso ninguém explicou. E aí eu fiquei sem entender.
Vocês viram por esse gráfico que houve aumento dos casos, aumento de internação no grupo vacinado mais do que no grupo não vacinado. E é algo surpreendente. Você vê que quando o pesquisador apresenta esses dados na coletiva, ele não comenta esse gráfico. Não comenta, ele passa direto. Ele passa direto, o que chamou a atenção. Também chama atenção, e eu acho que vale a pena nesse momento a gente botar de novo aquele mapinha de Serrana no entorno. Vê que na setinha tem lá a cidade de Serrana. Em volta as outras cidades que não sofreram a influência de uma forma maciça da vacinação, não teve campanha de vacinação no entorno. E você vê que algumas cidades nunca ficaram vermelho mais escuro, que seria o pior cenário. Cidades como Santa Rita de Passa Quatro, cidade de Luiz Antônio, Serra Azul, né, elas nunca ficaram vermelhas, nunca ficaram escuras e sem vacinação. Brodowski é uma outra cidade que também não ficou lá assim com situação tão crítica, assim como Pontal. Então você dizer que na cidade de Serrana essa menor incidência foi devido à vacinação e não, entre aspas, obra do acaso ou uma possível coincidência epidemiológica, dizer que tudo isso observado em Serrana foi por conta da vacina, não seria algo a princípio legítimo, porque como explicar a incidência nas cidades do entorno? E outro fato que chama a atenção é que Brodowski e Pontal, que são cidades naquela região, naquela macro-região de São Paulo, também há uma tendência de queda dos casos, mas sem vacina. Ou seja, a vacinação na cidade de Serrana impactou em tanto assim no entorno? Claro que não. Então, assim, tem alguma coisa errada nessa pesquisa clínica, que eu tenho cidades que não se vacinaram como Serrana se vacinou, onde há uma queda absurda dos casos, como se estivesse sendo vacinado. Então a pergunta é, essa queda dos casos de internação, de óbitos, etc., na cidade de Serrana, foi uma consequência da vacina ou foi coincidência? Porque no entorno, a vacinação, né, manteve seu curso natural, o Ministério da Saúde vem fazendo a vacina, sem nenhum dado assim, de cobertura vacinal surpreendente, e os casos da doença acabaram caindo também. Que a gente não viu uma diferença muito clara entre Serrana e várias outras cidades Pontal, ali da região, né? Nesse gráfico que mostra a incidência de internações e óbitos por Covid-19 em cidades da microrregião, vocês observam o seguinte, tudo bem, Serrana, né, mostrou uma queda, que é essa linha preta, né, desde a semana 10 mais ou menos, mas outras cidades mostraram também uma queda exuberante, como é a cidade, por exemplo, de Brodowski e a cidade de Pontal. Vê que Pontal houve uma queda importante também desde a semana 12. Né? Então, puxa vida, você atribuir a queda dos casos, né, da internação e óbitos em Serrana por conta da vacina, eu queria que você me explicasse o motivo pelo qual houve queda nas cidades de Brodowski e na cidade de Pontal, se nessas cidades não foi feito nenhum tipo de intervenção do tipo vacina. Então você observa, João, que das 6 cidades que ele cita nesse gráfico, 3 estão em queda. Uma é Serrana, que se disse que as pessoas estão afirmando por causa da vacina. Brodowski está em queda também na semana 19, assim como Pontal também está em queda. Eu pergunto, a queda é por conta da vacina ou por coincidência? Eu torço que seja pela vacina, mas não dá para você afirmar isso. Até porque, dentre o grupo que foi vacinado em Serrana, comparado com o grupo que não foi vacinado, houve queda dos casos da Covid-19 também. Aí se falou, não, isso é imunidade de rebanho, ou melhor dizendo, é uma imunidade coletiva, ou é uma imunidade indireta. Peraí. Por favor. Uma coisa é a vacinação contra meningococo, pneumococo, hemófilos, que é uma vacina conjugada e que eu faço com que a pessoa vacinada não carreie em sua orofaringe nem meningococo, nem pneumococo, nem hemófilos. Aí eu vacino um grupo e outro grupo acaba sendo beneficiado porque não vai ter mais gente carregando a bactéria na sua garganta. Outra coisa é a polio oral, que eu vou vacinar lá 90% das crianças e os 10% que não foi vacinado por conta da eliminação desse vírus, que é um vírus vivo atenuado pela saliva ou pelas fezes, jogando ao mesmo tempo um monte de vírus vacinal, eu acabo tendo uma vacinação indireta, em quem efetivamente não foi lá levar o seu filho para abrir a boca para fazer a vacinação, que é algo que tem que ser feito. Grandes campanhas têm esse objetivo. Aqui não. Aqui, quando você tem uma queda do grupo vacinado e uma queda do grupo não vacinado, para mim, está sugerindo coincidência e não consequência da vacina. Veja bem, eu não estou dizendo que a vacina não presta.
estou dizendo que por esse estudo, pelo que eu vi, não dá para a gente afirmar que a vacina foi eficiente. Segura foi, porque eu tenho dados de segurança da vacina. Agora, dizer que ela foi eficaz, não sei. Até porque nós temos várias experiências, inclusive aqui no Brasil, tem mais de 200 pessoas que morreram de Covid, mesmo após terem completado o esquema vacinal com a Coronavac. A gente não vê isso acontecendo com a vacina da Pfizer, a gente não vê isso acontecendo com a vacina da AstraZeneca, né? Então, o que tem de diferente entre ambos? Não nessa magnitude, nessa magnitude. Né? Mas sim, aí de novo, nenhuma vacina é 100%, embora não esteja que eu defendo a vacinação como você defende a vacina. Só que aquela história, orai, vigiai, vacinai, cara, e medicai caso você adoeça, independente de ter feito ou não a vacina, independente da vacina que for, principalmente se a vacina for Coronavac, que a gente está vendo essas evidências. Alguém fala, não, mas isso acontece. Desculpa, eu com a minha prática médica, eu me formei em 84, portanto eu tenho quase 37 anos de formado. Sou professor desde 93, estudo vacina, e não comecei a estudar vacina ontem. Eu já estudo vacina há muito tempo, fui responsável por matérias de vacinação na UFRJ por muitos anos, né? Por mais de 20 anos. Tenho livro publicado, tenho capítulos de livro publicado. Cara, eu nunca vi ninguém ser plenamente vacinado há tão pouco tempo e ainda assim adoecer de forma grave a ponto de morrer. Eu nunca vi isso. Se você viu, eu nunca vi isso com sarampo, cachumba, rubéola, nunca vi isso com meningococo. Você tem uma ou outra falha. Mesmo na Inglaterra, com a vacina contra o meningococo C, foi feita uma grande campanha de vacinação. Muitos anos depois da campanha de vacinação ter sido feita, eles observaram que algumas pessoas estavam adoecendo, mas de uma forma menos grave. E quanto tempo depois? Um mês, 2 meses depois? Não, muitos anos depois. E eu estou falando de meningococo, que é bactéria, que é uma outra pegada, e aqui é vírus. Gente, a vacina tem que ser estimulada sim, mas eu torço para que vacinas melhores venham, né? Eu tomei Coronavac, meu pai tomou Coronavac, minha mãe tomou Coronavac, mas cá entre nós não é a melhor das vacinas. E até porque a gente tem que falar isso para quem está assistindo, porque esses estudos falando, não, nós resolvemos a situação de Serrana com a vacinação, isso pode acabar gerando uma falsa sensação de segurança na nossa população, né? De achar que, não, se deu certo em Serrana, então agora eu posso relaxar e descontinuar todo o cuidado que eu estava tomando. E outra coisa que a gente fala muito também, né, principalmente em estudo científico, é a questão do conflito de interesse. Qual seria o conflito de interesse do Instituto Butantan em ter um resultado positivo nesse estudo, né? Pois é, até aqui, as conclusões, né? Ele falou assim, a Coronavac confirmou sua segurança em larga escala, não tem a menor dúvida, segurança sim, apenas 0,40 e 4,4% de evento adverso bobo. Que é o que a gente observa, né? As pessoas reclamam um pouco de evento adverso. Ela me parece mais segura do que a AstraZeneca, pelo menos. 0,02% de quadro que causasse dor muscular e dor de cabeça, a ponto de deixar a pessoa sem trabalhar 1 ou 2 dias. Na primeira dose, na segunda dose, isso já caiu para 0,2% de reações adversas. E reação adversa do tipo 3, que seria aquela mais grave um pouquinho, 0% na segunda dose. Então, concordo. A Coronavac confirmou sua segurança em larga escala, tudo bem. O efeito direto da vacinação foi evidenciado desde o primeiro grupo de vacinado, aqui eu discordo. Porque houve redução de várias cidades em torno também. Eu falar que o grupo não vacinado teve redução dos casos por conta da vacina, para mim, não seria verdadeiro. Pode ter sido pela vacina ou pode ter sido por coincidência, né? E até porque em determinado momento, quando a gente viu no gráfico, o grupo vacinado foi mais internado do que o grupo que não tinha sido vacinado. Pois é, então eu não concordo com que o grupo indireto teve mais benefício. Teve um momento que o grupo indireto internou menos que o grupo que não vacinou internou menos. Então isso não tem uma coerência, né? E aí ele diz assim, que o controle da epidemia pela vacinação foi mantido mesmo com o trânsito de pessoas em áreas com alta transmissão. Eu digo assim, por que a cidade como Pontal houve redução se não houve vacinação? E é uma cidade que está no entorno ali, ou seja, a grande circulação, mesmo numa cidade que não foi vacinada como Pontal, ali na cidade houve redução. Não, a cidade de Pontal não teve vacinação, a cidade de Pontal não teve vacinação e houve queda. Então tudo bem, então não dá para você falar. Porque se você explica que a vacinação foi a responsável pela queda dos casos em Serrana, eu queria que você me explicasse por que ocorreu queda em Pontal. Está em volta, né?
E aqui a efetividade foi verificada na vigência da variante P1, ok? Tudo bem? E não houve seleção genética de novas variantes após a imunização. A questão aqui, o fato é que, por coincidência ou não, houve redução dos casos também nas pessoas não vacinadas. Então, não surgiu cepas nas pessoas não vacinadas. Então, o não surgimento de cepas novas ou de mutantes foi por conta da vacina ou foi apesar da vacinação? É uma coincidência epidemiológica, sim ou não? Então, gente... É muito cedo para afirmar qualquer coisa, né? O estudo acabou de terminar, tem 20 dias que terminou, então não dá para falar que resolveu o problema, porque até quanto tempo vai durar essa imunização, né? Se realmente é a imunização responsável pelo sucesso. E veja bem, João, olha só, eu ficaria feliz com esse resultado se falar assim, olha, dentro dos vacinados nós tivemos 0 óbito, 0 internação, e naqueles não vacinados tantos por cento de internação. E isso não ocorreu. Houve queda das internações, houve queda dos casos graves, independente da vacinação ter sido feita ou não, inclusive no gráfico que eu queria que fosse colocar de novo nesse momento da nossa edição do vídeo. Mostra o quê? Aumento dos casos de internação dentre aqueles que estavam sendo vacinados. E não é a primeira vez que o Butantan, de certa forma, distorce os dados, né? Naquele primeiro estudo que eles divulgaram, falando que a Coronavac reduzia em 100% o número de mortes, eles colocaram um dado que não tinha significância estatística, né? Que o p-valor era muito superior ao p-valor mínimo que a gente considera significativo. Então... São essas, assim, é por isso, veja bem, gente, a boa notícia é que tem outras vacinas melhores, a boa notícia é que a vacina pelo menos é segura, né? E esses dados a gente não tem ainda certeza quanto à sua eficácia. E a gente vai dar exemplo de outros países, onde a vacina Coronavac foi feita, né, de uma forma muito ampla, e infelizmente os resultados não estão lá, essas coisas. Eu fico preocupado, João, assim, justamente de passar para vocês a ideia de que a vacina geralmente é muito boa. Eu sou contrário aos grupos anti-vacinação. Eu sou contrário, de verdade sou contrário, né? Esses grupos contra a vacinação favorecem o surgimento de doença controlada por vacinação, mas não dá para defender todas as vacinas. E aí o seguinte, nada mais desigual do que defender com veemência e seriedade, toda convicção, vacinas com perfis de segurança e eficácia desiguais, tá bom? E a gente não tá torcendo para dar errado, né? Eu quero que daqui a 3, 4, 5 meses a gente aqui esteja... não errado, porque a gente não está dizendo que não funciona, mas que eles estejam certos, né? A nossa torcida é essa. De verdade, eu torço mesmo, de coração. Pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo, então deixa o seu like, compartilha, porque é muito importante que essa informação alcance o máximo de gente possível. E se você não já é inscrito ainda no nosso canal, por favor, se inscreva, dê aí marque o sininho, né? Para você receber as notificações de novos vídeos. E fique bem. Cuide-se bem. Vem com a gente, né?